Nós vamos abrir a palavra do Senhor hoje em Gênesis 16. Quero convidar você a abrir a escritura em Gênesis 16. Como temos informado, queridos, temos feito um revezamento às terças-feiras, uma terça de oração, uma terça de estudo bíblico. Temos feito isso e Deus tem nos agraciado. Na última terça-feira oramos, buscamos como família do Senhor, oramos pela igreja, por nossas famílias. Deus certamente nos abençoou grandemente. E hoje estamos aqui mais uma vez para avançarmos no estudo de teofanias. O pessoal aí está bem curioso de saber o que vem adiante, né? O pessoal está ficando surpreso com as coisas que estão sendo descobertas aí. E olha que nós só estamos no livro de Gênesis. Nem avançamos ainda para as teofanias mais interessantes. Mas hoje começa algo muito interessante. Então, Gênesis 16, meu querido, todo esse texto, ele é riquíssimo. O texto fala de Sarai, ou Sarai, fala de Agar, sua serva, fala da relação que essas duas mulheres tiveram em relação a Abraão e em relação à promessa que Deus deu a Abraão. E o próprio apóstolo Paulo vai se utilizar desse pano de fundo lá em Gálatas para poder fazer uma alegoria falando da aliança, né, que precisa ser vista e entendida por cada um de nós. Um outro aspecto interessante dessa história de Agar e de Sarai é que esse texto também é utilizado para falar de eleição. Por quê? Porque veja, meu querido, que a eleição, aquela eleição que Deus fez desde a eternidade, um povo para si, essa eleição, ela pode ser vista aqui, porque perceba que tanto Ismael como Isaque são filhos de sangue. De quem? De Abraão. Aquele que recebeu a promessa. Mas o que Deus dissera? Deus dissera, a minha aliança será com Isaque. Então veja que não é por sangue, não é por quem corre, quem quer correr, mas sim de Deus usar a sua misericórdia. Então, mais uma vez, a gente consegue perceber isso na Escritura. Então, claro que, mais uma vez, irmãos, nós não vamos nos ater a esses detalhes preciosos que falam acerca dessas relações de Sarai, de Agar, e toda essa questão envolvendo essa convenção social poligâmica que aqui está, ainda que eu cite ela, mas nós vamos nos deter basicamente na teofania. Porque se eu ficar falando aqui de todos os aspectos da fé e não falar de teofania, a gente está fugindo do nosso assunto. Então nós vamos focar na teofania. Então, para isso, nós vamos ler o versículo 7 a 11 e depois 13 a 14. Deixa eu ver se meu negócio está funcionando. Está funcionando. Muito bem. Então, Gênesis 16, vamos ler do versículo 7 a 11 e depois do versículo 13 a 14. Todos abriram? Muito bem. Então, percebam o que a palavra do Senhor diz. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto. Então, o que esse texto está dizendo? Tendo o anjo do Senhor encontrado Agar junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, em direção ao Egito, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Agora, versículo 13. Então, ela, Agar, invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela,
Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Berente. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos, meu querido. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, nessa hora de estudo, porque queremos que o Senhor retire de nós qualquer coisa humana que atrapalhe, Pai, o entendimento da palavra do Senhor. Queremos unicamente que seja encontrado no nosso coração um campo fértil para a Tua palavra. Que, Deus, o Espírito Santo nos ensine e que a própria Escritura possa interpretar a própria Escritura para o nosso entendimento. Assim nos abençoe, ó Deus, para a glória do Teu nome. Amém. Então, meus queridos, uma recapitulação rápida para deixar a nossa câmera girl trabalhando um pouquinho. Nós estamos falando de teofanias. E é sempre importante eu definir o que é teofania, porque pode ser que tenha alguém aqui que ainda não sabe o que é. Nós sabemos que Deus, Ele se revelou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E uma dessas maneiras foi a teofania. Então nós falamos e definimos teofania como a aparição do ser divino. Deus, em alguns momentos no Antigo Testamento, e claro, no Novo Testamento, Ele apareceu. O Deus invisível apareceu. Ele se manifestou. E é claro que é algo que vai além da visão. Nós falamos da visão porque é o aspecto mais importante. Mas a teofania, ela alcança todos os sentidos humanos. Então, muitas dessas teofanias, elas são mais limitadas, outras são mais complexas, mas o que nós vamos perceber é que ao longo do desenvolvimento da palavra de Deus, a revelação vai se ampliando e as teofanias vão ficando cada vez mais complexas, porque Deus vai ampliando a revelação. Então lembre-se sempre disso. E uma das questões que pode demonstrar são os tipos de revelação. Nós vemos que Deus, Ele falou a sua palavra aos antigos pais, diretamente, com uma palavra direta, ainda que nós não saibamos como isso aconteceu. Se você quiser seguir o contexto da novela da Record, nossa irmã Claudete curte, né? Se você quiser seguir o contexto... Quem? Você também, Dulce? Eu vou te citar da próxima, Dulce. Pode ficar tranquilo, tá bom? Vou te citar. Não. Olha, de maneira nenhuma, né? Apesar que, gente, eu vou dizer um negócio para vocês aqui, viu? Estava eu procurando imagens. Eu quero imagens na tela. E eu não sei porque o YouTube me dá a Record. Eu falei, eu quero Agar e o Anjo do Senhor. Aí quem que aparece para mim? A novela da Record. Gente, eles estão pagando muito dinheiro no YouTube, não é possível. Então eu achei muito interessante, inclusive, a imagem, o que foi gravado do encontro desse Anjo do Senhor com Agar no deserto. Ficou muito bom, parabéns. Ficou muito bom. Mas eu não sei por qual motivo, não sei, porque no vídeo não falou. Mas o estagiário lá da Record que subiu o vídeo para o YouTube colocou assim na descrição do vídeo: Gabriel conversa com Agar no deserto. Gente, não tem como, né? Quando está indo tudo bem, tem que ter alguma coisa. Então, ele interpretou que aquele anjo era Gabriel. Essa fugiu de qualquer interpretação que eu conheça, viu? Pois é, Emanuel, né? Emanuel. Essa classe, eu tenho que definir essa classe aí. O que seria? Um principado? Né? Então, veja, irmãos, muito boa essa ideia, né, desse encontro. Mas então, ele fala diretamente, então, por isso que eu ia falar da Record, né? Porque a Record, quando vai colocar as palavras de Deus, coloca uma voz, né, no fundo e as palavras surgindo, né? Mas nós não sabemos se foi assim, se foi uma fala na mente. Deus pode ter aparecido e falado, ainda que o texto bíblico não diz. Então, limitemos ao texto, mas entendamos que a revelação pode ter sido maior do que o que está escrito. Então, veja que Deus fala diretamente, Deus fala através de visões, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de que mais, gente?
sinais extraordinários, né? E todas elas juntas também. Pode acontecer uma visão no sonho onde Deus fala direto, né? E aparece alguma coisa extraordinária lá. Deus pode juntar todas as coisas. E talvez a revelação por excelência que temos aqui no Antigo Testamento é a teofania. E o que eu disse para os irmãos é, se perguntarmos quem se revela nas teofanias, a minha resposta é Cristo. Cristo. Não é a resposta única reformada, mas há uma discussão, sempre há discussões, né? Então, quem gosta de teologia, por exemplo, algumas vezes você vai colocar João Calvino contra Gerhard von Groningen. Isso é um problema muito sério. Você vê que são dois homens de um quilate em teologia gigantescos, mas que discordam em alguns pontos, né? Então não há nenhum problema você ter uma posição diferente da minha, né? Mas você precisa reconhecer que Deus está aparecendo. Ok? Deus está aparecendo. Agora, se é a segunda pessoa da Trindade ou não, aí há discussões. No meu entendimento, é a segunda pessoa da Trindade, porque... Sempre. Por quê? Porque o plano de Deus é revelar-se a si através de Jesus Cristo. Esse plano é desde quando? Desde a eternidade. Então, se Deus está se manifestando no Antigo Testamento de maneira provisória, eu só consigo enxergar Cristo aparecendo. Principalmente porque a figura do anjo do Senhor sempre está ligada ao contexto da aliança. Por isso que ele é chamado anjo da aliança em Malaquias. Ele sempre está ali, mantendo a aliança. E, meu querido, olha, não existe um testador perfeito para manter essa aliança do que quem? Quem, gente? Não, Deus é uma resposta genérica. A resposta das três pessoas da Trindade. Quem? Jesus, meu irmão. Então ninguém jamais viu o Pai. O próprio Senhor Jesus disse isso. Se ele disse isso, ninguém viu o Pai. Então ninguém viu o Pai no Antigo Testamento, irmão. Então quem vira? O Espírito Santo? Ora, mas o Espírito Santo não é Espírito? Como é que fica? Então para mim só sobra quem? Jesus. Então é por isso. Jesus, gente, não acredito que você está me fazendo essa pergunta. Pergunta o Cacheta ali o que ele acha. É ele que perguntou também. Ah, pois é, por isso. Aí, obrigado, Cacheta. A Fabiana, ela está preocupada eu chamar ela no programa, né? Então ela... Mas esse texto é interessante. Vamos chegar lá, né? Êxodo 3. Mas porque geralmente está ali a sarça, né? É o que eu escolhi para o nosso fundo. Mas é porque geralmente a gente tem a imagem da sarça e uma voz vindo da sarça. Mas não é isso. Quem estava na sarça falando lá? O anjo do Senhor. Né? E esse anjo do Senhor fala como o próprio Deus. E depois você faz a ponte desse texto de Êxodo 3 com João capítulo 8. E aí Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí quando ele diz assim, eu sou, ele não está falando meramente um aspecto da sua eternidade, mas ele está se conectando ao nome muito conhecido do contexto judaico. Qual o nome? O eu sou. Porque foi o eu sou que libertou o povo do Egito. E onde foi que o eu sou se manifestou para falar que isso ia acontecer? Na sarça. Então você vai conectando todas essas coisas e vai chegando à sua interpretação. Gente, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E nesse sentido, irmãos, já vimos duas teofanias. A primeira, Deus se manifestando a Abraão, ele aparece e fala diretamente ao seu coração algumas vezes. E depois nós vimos a visão do fogareiro de fogo e tocha falante. Se você não estava aqui, você perdeu aquele entendimento da aliança de corte, com aqueles animais cortados no meio, mas está aí na internet se você quiser assistir. Mas foram duas teofanias. Então veja que Deus está evoluindo a sua teofania. Ele fala diretamente, ele aparece, ainda que não diga como, e agora Abraão vê um fogo, uma fumaça, e ele vê essa tocha falando com ele, passando ali entre os animais, estabelecendo aquela aliança de corte. E agora, quando você chega no capítulo 16, meu querido, você tem uma expansão ainda maior da revelação.
porque agora não é fogo e nenhuma voz. Agora aparece quem? Aparece o anjo do Senhor. Então, o que você vai perceber é que as teofanias elas vão aumentando no desenrolar de Gênesis e no desenrolar de toda a Escritura, elas vão diminuindo até chegar Cristo. E por quê? Porque Cristo é a teofania por excelência. Cristo, meu querido, se você tem Cristo, você tem tudo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, mostra-nos o Pai, pergunta o Tiago. O que o Tiago responde? Água. Thank you very much. Tiago pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor olha para Tiago, esse Tiago ali, né? E fala o que para ele? Ora, por que me perguntas isso? Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que é estranho, irmão, nós temos cristãos hoje em dia querendo ter ver e perceber essas teofanias passageiras, efêmeras e imperfeitas, em certo sentido, na sua comunicação, quando tem Cristo como a revelação máxima e por excelência. Amém? Então, o que veremos hoje, gente? Gente, hoje está todo mundo... Pastor, thank you very much. Sabe o que eu estou achando? O pessoal está fazendo isso aí para eu não chamar no programa. Não é? Não me chama não, pastor. Eu estou te ajudando aqui, ó, tal. Não me chama não. Oh, Jesus. Ô Eli, você sabe que o seu nome foi sugerido, né? Você está dentro? É. Então vamos contextualizar, meu querido. O que está acontecendo? Deus prometeu a Abrão um descendente, uma descendência, prometeu que ele seria pai de muitas nações. Isso é maravilhoso, não é? O problema é que nesse contexto de Gênesis 16, essa palavra que foi repetida algumas vezes durante aquelas teofanias que nós conhecemos, e foi repetida também agora, recente, naquela aliança de corte que foi estabelecida, onde o próprio Deus apareceu, nós estamos falando de um período de 10 anos. 10 anos. Então veja, Deus está prometendo para Abrão que ele terá um filho, descendente, uma descendência, e já se passaram 10 anos. Como é que você fica? Se você for muito crente mesmo, você vai falar, não, pastor, eu ia ficar esperando, com fé no meu Senhor e Salvador. Não é nada, irmão, não é nada. Você ia começar a titubear, você ia começar a falhar. Você ia dizer assim, por que tarda Deus a sua promessa, né? Porque tarda. Gente, 10 anos já. Cadê? Cadê o filho? É. Diga, meu querido. Mas pode acontecer, mas não foi o caso ainda. Sabe por quê? Porque o que aconteceu? Veja que Sarai, até esse momento, não tinha sido revelado diretamente. Eu posso dizer indiretamente, está claro para mim. Por quê? Quem é a esposa de Abraão? É Sarai. Óbvio que o filho tem que ser com Sarai. Mas não está dito. Não está dito em nenhum texto exatamente isso, até Gênesis 16. Aquele texto que está na sua cabeça aí, formigando, ó, quando ela está rindo na tenda, né? Isso foi dito quando? Depois, no capítulo 17. É a próxima teofania, inclusive. Mas até aqui, Gênesis 16, não está dito o quê? Diretamente. Então, vamos lá. Sarai é aquela mulher crente que quer ajudar o Senhor, né? Então, o que é que ela diz? Olha, o que foi dito? Que você terá um filho. Então, vamos fazer o seguinte, aqui está minha serva, né? Porque seria mais ou menos o seguinte, eu estou aqui parafraseando. É como se Sarai dissesse o seguinte, olha, Deus não disse a maneira como isso vai acontecer. Talvez a maneira que isso vai acontecer é como os nossos contemporâneos dizem que tem que ser. Quando uma mulher é estéril, ela pode ter filhos através da sua serva, né? Seria como uma concubina, né, no caso mais futuro, mas é uma serva aqui. É importante você entender que essa serva,
ela não é uma escrava no sentido da palavra, porque Agar está para Sarai, o que Eliezer está para Abraão. Trata-se de uma serva próxima, ok? Aquela de maior confiança, que está ali sempre ao lado dela. Então, Sarai, isso aqui está a minha serva. Abraão, vai lá, deita-te com ela, e aí você terá o filho junto com ela, e esse filho será como meu filho. E assim o Senhor cumprirá a sua promessa. Bonito, não é? É bonito? É bonito, gente? Não, é bem bolado. Vamos lá, é um plano bem bolado, arquitetado. Gente, veja, os teólogos liberais por excelência, eles são mestres em achar esse tipo de argumento, entendeu? Encontrar uma brecha na palavra de Deus e fazer o quê? Uma distorção a fim de se alcançar o quê? Um objetivo. Né? Então, Sarai, ela está amparada pela lei dos seus dias. Né? Há vários documentos antigos que falam sobre isso, inclusive o Código de Hammurabi, né, que está lá no museu em Paris, né, Museu do Louvre, está lá o Código de Hammurabi. Ele vai descrever várias relações da serva à senhora e como isso podia acontecer sem problema algum. E aí precisa que a gente se coloque nesse contexto, irmão, porque Deus ainda não trouxe toda a sua revelação. O que você sabe, Sarai não sabia, não. Sarai estava limitada ao seu contexto e àquela revelação que Deus estava proporcionando já há 10 anos. Mas Deus ainda não tinha falado tudo. Então, ali está. Então, ela podia fazer isso. E Abraão, sabendo que isso estava de acordo com a lei, e ele mesmo, sabendo que Deus não disse nada exatamente, né? Que seria assim, o que ele foi e fez? O que o pai da fé fez, gente? A gente já te coloca Abraão numa situação, né? O que o pai da fé fez? Ele foi lá ser pai. Ele foi lá ser pai, né? E ele deitou. E aí, meu irmão, é o seguinte. Isso não dá certo. Não dá certo mesmo. Veja. Deus, eu sei que essa pergunta pode surgir aqui. Deus, guarde isso no seu coração, meu irmão. Deus, lembre-se, a revelação está em progressão, até Cristo, que é a plenitude dos tempos. Deus, irmão, tolerou esse tipo de relação, esse tipo de poligamia. Tolerou, mas ele nunca permitiu isso. Não existe um texto bíblico que aponte que Deus permitiu alguém ter mais de uma mulher ou deitar com outra, assim, assim, assado. Porque estamos falando do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi não é a palavra de Deus. Não é verdade? Então, por que tudo isso aconteceu? Porque Deus tolerou. Por que Deus tolerou, pastor? São tantas as respostas possíveis. Eu acho que a resposta que talvez nós possamos estabelecer melhor é que Deus tolerou até a pessoa de Jesus. Por quê? Porque Cristo seria aquele que estabeleceria o parâmetro original. Lembre-se que quando Cristo vem, e aí começam a fazer perguntas sobre essas relações para ele, o que ele fala? O que foi dito no princípio. Então, Cristo vem estabelecer, mostrar que a vontade de Deus para o seu povo é aquilo que está estabelecido aonde? No princípio. Macho e fêmea, o homem saindo da sua casa, se unindo à sua mulher, se tornando os dois uma só carne. Então, Deus tolerou até Cristo, porque agora em Cristo, meu irmão, a coisa é diferente. Por quê? Você vê que Cristo, ele tem quantas esposas? Nenhuma? Quem disse isso? Quem disse isso? Nenhuma. Me diz aí. Quem foi? Quem? Foi o Emanuel? Cristo tem quantas esposas, queridos? Uma! Qual é o nome dela? Vai ter o casamento ainda. É uma questão de tempo, né? A noiva, a esposa, quanto tempo? O que eu falei? O que eu perguntei? Qual é o nome dela? A igreja, muito bem. Aí você percebe que no desenrolar do Novo Testamento, quando vai falar, por exemplo, dos presbíteros da igreja, se diz que eles têm que ser o quê? Marido de uma só? Mulher, gente.
Você vai encontrar, assim, em toda a palavra de Deus, no Novo Testamento principalmente, essa referência bem fundamentada. Então, veja que Cristo, ele inaugura um retorno ao princípio. Então, Deus tolerou até Cristo. Cristo estabeleceu o princípio e, a partir de Cristo, todos nós vivemos a relação monogâmica, certos de que esse é o plano de Deus para nós. Amém? Porque se você não vivesse, meu irmão, você teria sérios problemas. Eu sei que o homem geralmente tem um problema com essas coisas, mas olha, não tem um texto bíblico, um texto, no contexto de poligamia que deu certo. Todo mundo que teve mais de uma mulher teve problema. Né? E sem aquela piadinha, uma já é difícil, imagina duas, três. Né? Nossa, imagina só. Não, veja, irmão, não abençoa. Aqui você tem duas. Mas olha só a situação, meu irmão. Sarai e Agar conduziram Abraão também no meio dessa história e todos pecaram. Todos estão com culpa no cartório. Se não bastasse a situação, Agar, que era serva próxima de Sarai, por ter agora um filho, achou que era alguma coisa a mais. É como se ela tivesse tido um upgrade no seu status familiar. Né? Ela achou que era alguma coisa a mais. Então o que aconteceu? Ela começou a humilhar Sarai. Sarai começou a chorar as mágoas com Abraão. Abraão disse assim, olha, eu estou com paciência para esse negócio, é tua serva, vai lá, faz o que você quiser. E aí, meu querido, ela vai lá e faz mesmo. O que ela faz? Ela humilha a serva, porque ela é a senhora. E essa bagunça toda está acontecendo e Deus prometendo a descendente. E tudo isso aconteceu por quê? Porque alguém interpretou a vontade de Deus errada, irmão. Percebe? Então, esse é o contexto dessa teofania, meu irmão. E aí eu pergunto para você, Sarai era o quê? Estéril. Não tinha sido dito, ela quis colaborar, mas veja que esse colaborar, em certo sentido, ele poderia ser até considerado, porque Deus até esse momento não tinha dito que seria ela diretamente. Mas isso está muito claro para mim. Mas para ela parece que não estava. Né? Então veja que Abrão anui com a sua esposa. E eu acho engraçado isso, porque isso me lembra um outro texto da palavra de Deus. Onde foi que uma mulher fez alguma coisa que não agradava a Deus e fez com que o marido também fizesse e ambos desagradaram ao Senhor? Onde foi? Onde foi que aconteceu isso, gente? Que coisa, né? É uma coisa interessante de se analisar, né? Parece que os modelos são os mesmos. Então fica a pergunta para nós, meu querido. A questão é, nesse contexto, Agar, humilhada, foge para o caminho de sul. Onde é o caminho de sul? É o caminho que vai para o Egito. Eles estão em Hebrom. Então, Hebrom, você desce Hebrom e segue no sentido do Egito. Então, ela está indo naquele caminho já há alguns dias. E sendo ela e Ismael, nesse caso, sendo ela e Ismael no ventre, ali indo por esse caminho, certamente passando por grandes dificuldades, foi justamente nessa hora que o anjo do Senhor veio ao seu encontro. E é o que está aqui. Veja que eu botei ali, ó, 1/58. Sabe o que isso quer dizer? Que essa é a primeira vez de 58 aparições. Ou 58 nomes, anjo do Senhor. Ok? Então, a pergunta que você precisa fazer é, como eu posso definir quem é esse anjo do Senhor? Como eu posso? Lembre-se, querido. Pela Escritura. Pelo contexto. Não se prenda à sua Bíblia. Como é que está a sua Bíblia, inclusive? O anjo do Senhor está com letra maiúscula ou minúscula? Está com maiúscula, né? Quando aparece a letra maiúscula, o editor da sua Bíblia ele quer forçar o seu entendimento de que esse anjo do Senhor ele é diferente de um anjo comum. Nesse caso, se ele botou maiúsculo, ele acertou. Ao meu ver, claro, né? Mas, em alguns casos na Bíblia, se coloca em minúscula quando deveria ser maiúscula. E às vezes se coloca maiúscula quando deveria ser minúscula. Então não se prenda a esse detalhe para definir o que é Deus aparecendo e o que não é.
Como é que eu vou entender quando é Deus e quando não é? Só pelo contexto, meu irmão. Cada contexto vai determinar se esse anjo do Senhor é uma criatura que veio da parte de Deus trazer uma mensagem, ou é o próprio Deus aparecendo como anjo do Senhor, se manifestando e direcionando toda a história segundo a sua vontade. Então, esse é o entendimento que você precisa ter em relação a esse início. Sim. Sim. Toda teofania vai ser uma cristofania ou somente quando diz anjo do Senhor? Eu não gosto muito de usar a palavra cristofania, porque você está inserindo um aspecto neotestamentário no Antigo Testamento, né? É uma questão da teologia bíblica. Em si, eu entendo que é a segunda pessoa da Trindade, né? Toda teofania. Mas eu não gosto de usar a expressão cristofania, entendeu? Só isso. Mas, por exemplo, na primeira, em Gênesis 12, quando Deus falou com Abraão, ali também era a segunda pessoa. Sim, sim. Eu entendo que são todas, e aí você vai me perguntar talvez. Mas lá não diz claramente nada, né? Sim, verdade. Mas por que que eu digo que são todas? Primeiro motivo, porque o plano de Deus sempre foi se revelar visivelmente através da segunda pessoa da Trindade. Então, a minha definição tem a ver agora com o contexto teológico maior da Escritura, né? Segundo, ninguém nunca viu o Pai. Ninguém nunca viu o Pai. Então, se ninguém nunca viu o Pai, e se o Espírito é Espírito por definição, né? Ele é invisível. Então, não se pode ver. Só sobra Cristo. Aí você vai, mas Cristo era invisível também nessa época. Correto. Mas ele decidiu se aparecer, né? Então, todas as aparições têm que ser uma pessoa de Deus. Qual pessoa que você vai julgar que é? Você vai dizer que são as três? Não pode. Por quê? Porque ninguém jamais viu a Deus. Você vai ter que escolher uma. Qual que você vai escolher? Você quer o Espírito que é invisível, o Pai que ninguém viu, ou Cristo que se encarnou no Novo Testamento como a plenitude dos tempos, mas se revelou ao longo da história progressivamente de várias formas e maneiras, né? Mas a sua resposta, para você entender melhor, você vai ter que analisar cada contexto, né? Então, como eu disse, Gênesis 12, você vai pelo menos reconhecer, Deus apareceu aqui. Deus apareceu. Fala que é Cristo? Não, não tem como. Não tem como se definir que foi Cristo pelo contexto. Mas pelo contexto maior da Escritura, você pode. Captou? Então você começa pelo contexto próximo, avalia, entendeu o que é Deus aparecendo? Ótimo. Agora você tem que ter um entendimento todo da Escritura para você definir qual é a pessoa divina que apareceu ali. Aí você só tem 3 possibilidades. Qual que você escolhe? Tempo! Sim, sim. Pode falar, querido. Alguns comentaristas até falam que é Cristo pré-encarnado. Eu falei isso aqui também, né? Eu falei essa expressão aqui, né? Porque vai ficar mais claro para nós na próxima teofania. Porque Gênesis 17 mostra o quê, irmãos? Mostra 3 homens diante de quem? De Abraão. E você vai perceber que desses 3 homens, tem 3 anjos. Mas os contextos vão mostrar que 2 anjos são criaturas. E um anjo é especial. E por que ele é especial? Porque lá vai dizer coisas que vai mostrar que esse anjo é divino. Ora, se esse anjo é divino, quem é ele? Né? Aí fica a pergunta, quem? Aí eu puxo a palavra de Jesus lá no Novo Testamento, quando ele fala que Abraão viu a sua glória e jubilou nela. Quando foi que Abraão viu a glória de Cristo, irmão? Quando foi? Seria nos carvalhais de Manre? Seria naquela conversa que ele teve ali com o Senhor antes da destruição de Sodoma e Gomorra? Eu não sei, mas o que eu sei é que Abraão, de alguma maneira, viu o Senhor. E aí você tem algumas possibilidades aí já, né?
Quando foi que apareceu? Deu para entender? Pré-encarnado? Beleza? Fala, Eli. Não, o texto que você está falando é João 1,18, né? João 1,18. Diz, ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Justamente. Então fechou, né? Fechou? Fechou? Ou não? Ele está na dúvida. Fique tranquilo. Até o final você vai definir. Então vamos aqui, irmão. O que essa teofania, então, está mostrando para nós? Primeiro, por que esse anjo do Senhor é Deus? Primeiro, ele dá uma promessa em primeira pessoa. Agora eu preciso que vocês trabalhem em português, ok? Mas veja que o anjo, ele fala, ele dá uma promessa em primeira pessoa. Essa promessa não é algo possível a uma criatura. Não é possível a uma criatura. Essa promessa já foi dada anteriormente. E quem deu? Quem deu? Não estava no nome do anjo do Senhor, mas estava no nome de quem? Do Senhor. Então, quando você começa a fazer todas essas análises, você vai perceber que esse anjo, ele não apenas transmite uma mensagem, mas ele assegura uma promessa. Meu querido, ele diz, multiplicarei sobremodo a tua... Que anjo que fala isso, irmão? Diz aí. Que anjo que fala isso? Que anjo que tem poder para isso? Tem? Não tem, meu irmão. Todas as outras palavras do anjo podem ser aplicadas a uma criatura normal, porque são palavras genéricas. Mas essa especificamente é a asseguração de quê? De uma promessa. Então ele está dizendo, multiplicarei sobremodo a tua descendência. Então ele está chamando para si a responsabilidade. Ele está dizendo, eu, anjo do Senhor, vou multiplicar a tua descendência. Aí você começa a lembrar comigo aqui. Gênesis 12. Gênesis 15. O que foi falado para Abraão? Multiplicarei a tua? E quem disse isso para ele? O Senhor. Gente, Então, ora, se o Senhor disse isso e agora o anjo do Senhor diz isso, qual é a conclusão que você chega? Que são pessoas diferentes? Em termos de essência? Não, são divinas. Porque a promessa é divina. Algo que só Deus pode fazer. Vamos comparar, por exemplo, com um anjo normal. Quando eu falo normal, gente, eu estou falando, obviamente, comparado à figura do anjo do Senhor, né? Porque qualquer anjo, no seu esplendor, é fantástico, né? Mas veja, quando Gabriel ele chega para Maria, o que ele diz? Ele diz assim, eu vou te fazer dar à luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus? Não, veja que ele não fala em primeira pessoa. Não, ele não fala. Ele fala na segunda pessoa. Ele diz, eis que conceberás e darás à luz a um filho. Porque o anjo, o papel do anjo em si é ser um mensageiro. Né? Então Gabriel ele está ocupando o seu papel. Ele está levando a mensagem da parte de Deus. Ele está dizendo, olha, você conceberá. E essa criança que vai nascer, ela é o filho do Altíssimo. É a notícia, né? Ele está dando a notícia. Mas o anjo do Senhor aqui, nessa questão de nascimento, ele está fazendo diferente. Ele está dizendo assim, eu vou multiplicar a sua descendência. Olha, a Bíblia fala que existe um autor da vida. Quem é? É Deus, irmão. Nenhum anjo tem esse poder. Então veja que essa pode ser aí uma das primeiras ideias em relação ao anjo do Senhor, que vai te dar esse entendimento que muitas vezes o anjo do Senhor não é um anjo comum, mas é o próprio Deus se apresentando como anjo. Deu para entender, gente? Muito bem. Então olha o seguinte, tal promessa, e como ela foi afirmada, está em harmonia com quais declarações? Gênesis 12, 7, Gênesis 13, 15 e 16
Gênesis 15, 18. Isso são as passagens anteriores, onde o Senhor falou que multiplicaria a descendência. Aí agora, olha ali no final, em Gênesis 17, 1 a 2, que é a passagem, agora, ó, depois dessa de Agar. Quem quiser abrir Gênesis 17, diz assim, ó. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei. Então, meu irmão, olha só, a Bíblia interpreta a própria. Então você tem, ó, Gênesis 12, multiplicarei, é Deus. Gênesis 13, multiplicarei, é Deus. Gênesis 15, multiplicarei, é Deus. Gênesis 17, multiplicarei, é Deus. Gênesis 16, multiplicarei, é um anjo. Como é que é possível isso? Tem lógica. É possível isso, irmão? Não. Não. Porque o contexto é o contexto da aliança de Deus com Abrão. E aquele que estabeleceu a aliança é o mesmo. Ele não mudou as promessas dele para Abrão. Elas continuam exatamente as mesmas. Diga ali. Esse é o problema que a maioria das pessoas que são, eu diria, leigos, né, quando estudam as escrituras, eles não olham a escritura uma visão maior. Eles pegam apenas pequenos textos. Uhum. E a interpretação ela entra em conflito com outros textos. Por quê? Porque ele não olha com uma lente maior. Sim, sim. Toda vez que vamos estudar a Escritura, irmão, nós temos que partir do contexto do texto, depois o contexto do livro, depois o contexto da Escritura. Qualquer tema que você queira estudar, você tem que fazer isso. Porque se você não fizer isso, você não vai entender a Escritura de uma maneira decente. Você vai estar ilimitado a muitas coisas. Então veja que o que eu estou falando aqui está dentro do contexto do livro. Né? Então, se você pegasse só o texto de Gênesis 16, quando diz multiplicarei, você ia fazer assim, ó, ia levantar aquela interrogação assim, né? Oh, mas pode um anjo multiplicar? Você ia fazer essa pergunta, não ia? Pode um anjo multiplicar? Aí quando você olha o contexto, peraí, mas foi Deus que disse que multiplicaria? Porque só Deus pode fazer isso. Pastor, Né? rapidinho. Sim. Salmo 145, versículo 13, fala que só Deus que pode cumprir a sua palavra. Sim, Só Deus. é a sua palavra. E os anjos são apenas mensageiros. Os anjos comuns são mensageiros dessa palavra que jamais cairá por terra. Né? Deu para entender, irmão, essa primeira parte? Então, segunda questão muito importante para você entender que esse anjo do Senhor é Deus. Diga, querida. O Éden? Caminhando? Sim, eu falei isso aqui na minha primeira aula, né? Eu não comecei por Gênesis capítulo 2, porque há muitas discussões naquele texto, né? Eu devo trazer esse texto no final de Gênesis, quando analisarmos aqui. Não é só lá não, tem algumas outras também. Você vê que eu comecei com Gênesis 12, né? Mas é possível que tenha ocorrido algumas teofanias antes. E a primeira delas seria no Gênesis. Mas como as discussões são muito maiores do que um limite tolerável, eu não trouxe, entendeu? Por isso. Mas eu estou inclinado a aquecer que seria. Mas por isso que eu não trouxe. Tá bom? Então a gente começou com Gênesis 12. Então vamos lá. Segundo aspecto importante, irmão, para entender que esse anjo não é um simples anjo. Veja, existe uma relação do anjo com quem? Com o Senhor? Deus. Quando isso acontece, meu irmão? Veja, Agar está no deserto fugindo, o anjo do Senhor vai ao seu encontro. Você para e pensa, por que Deus estava preocupado com Agar, que era uma serva egípcia? Gente, possivelmente Agar, ela foi introduzida na família de Abraão, quando Abraão desceu para o Egito, lembra?
que eles descem para o Egito e acontece aquela situação onde o pai da fé, ele dá uma distorcida ali na verdade, né? Pois é. Então assim, naquele momento eles estão no Egito. Possivelmente Agar se uniu a Abraão nesse momento e eles subiram para Hebrom. Agar, nesse contexto, já devia estar convivendo com Abrão e Sarai e as promessas de Deus por um período de 5 anos. Quantos anos a igreja Sitkeonai possui? Quantos? Quantas coisas já aconteceram na nossa igreja nesse tempo, irmão? Você consegue perceber que é um prazo interessante? Quantas experiências Agar pode ter tido nesse tempo? Onde... É verdade, o cabelo branco está piorando cada vez mais. Mas veja, irmão, o período de Agar possivelmente foi um período de 5 anos, ouvindo, vendo os resultados dessa relação de Abrão com Deus na prática. Então é bem possível que Agar, nesse contexto, já tivesse seu coração inclinado ao Senhor e não aos deuses do Egito, né? Então veja que o anjo sai ao encontro dela. Ele a encontra no deserto porque Deus fez uma aliança com quem? Com Abrão. E por causa de Abrão, ele vai abençoar Ismael. Ele vai cuidar de Agar, essa criança irá nascer. Ele já conta a vida inteira de Ismael para ela. Que já diz tudo que vai acontecer com Ismael. Mas, nesse contexto, meu querido, o que você tem que observar? Que ela encontra o anjo do Senhor, mas ela vê na figura do anjo quem? Quem, gente? O próprio Deus, porque veja que a expressão que aparece aqui é: ela invocou o nome do Senhor. Se fosse até aqui, poderia gerar uma discussão, né? Ela invocou o nome do Senhor. O anjo falou com ela e ela invocou o nome do Senhor. Seria mais ou menos o que Maria fez. Gabriel chegou e disse: olha, é muito agraciada, você vai ter um filho. E ela disse o que para o Senhor? Seja feito o quê? A tua vontade, eis-me aqui, né? Mas não é o caso. Veja que Agar, ela diz, ela invocou o nome do Senhor, que lhe, não, gente, que lhe falava. Com quem que ela está conversando, meu querido? Com o anjo do Senhor. Então, meu irmão, ela está invocando o nome do Senhor que lhe fala. Quem fala e o Senhor são a mesma pessoa. Mas, pode ser que ela estivesse errada. Ainda pode ser, pode acontecer. Ela pode ter errado, e aí ela ter feito essa relação, que aquele anjo do Senhor era o Deus de Abraão, né? Era o Senhor, era Yahvé. Ela pode ter errado, mas, meu querido, no momento que ela invoca, ou no momento que ela adora, se esse anjo fosse um anjo comum, qual teria sido a sua atitude? Pode continuar que eu sou o cara. Esse só Satanás mesmo. Se fosse Satanás, diria isso aí. Mas veja que em outros 2 episódios, o anjo Miguel e o anjo que revela o Apocalipse a João, esses 2 anjos, meu querido, se prostram, os servos do Senhor, ante a esses anjos, e os anjos não aceitam. Não aceitam adoração. Porque eles são o quê? Eles são criaturas. Mas aqui não. Esse anjo do Senhor, meu irmão, ele não teve nenhum problema de Agar dizer: tu és o Deus que vê. Ela não tem nenhum problema de dizer: tu és o El Roi. Lembra daquela música do Kleber Lucas, quando ele era bom ainda? Né? Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande, o todo-poderoso Adonai, porque essa música ela vai colocando todos os nomes de Deus, né? Jesus, teu nome é conselheiro maravilhoso. Vai falando dos nomes. Aí lá no meio, lá em algum lugar, ele fala assim: Eu Roi. O que é Eu Roi, gente?
O Deus que vê. E por que ela disse isso, o Deus que vê? Porque Deus contemplou a sua aflição no deserto. Deus contemplou a sua aflição diante das humilhações que ali estavam sendo manifestadas nas relações entre ela e Sarai. Então, há uma relação do anjo com o Senhor Deus muito clara na revelação, e não há nada, meu irmão, que diga que isso não é dessa maneira no próprio texto. E aí a gente começa a fazer umas conjecturas, né? A primeira conjectura que eu faço é, você está lendo o texto, aí você percebe que o anjo encontra ela no poço, e não tem medo. Gente, se você encontrar o pastor Pedro lá no poço, no deserto, você já vai ter uma reação. Corre. Você já vai ter uma reação, né? Você vai ter uma reação. Mas veja que Agar, ao encontrar com esse anjo do Senhor ali naquele poço, ela não tem uma reação espetacular, como se a figura que ali está tivesse algo especial nela. É bem possível que o anjo do Senhor apareceu em formato humano simples, como de qualquer homem que poderia estar naquele lugar andando. De maneira que no texto não há nada que indique que ela disse assim, o que eu estou vendo? Quem é esse? Né? Não. Então, veja que existe uma aparência comum, porque não existe nada que indique que ela se surpreendeu, mas depois, meu querido, o anjo fala assim, Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? Ela não fala isso aí no texto, mas eu fico me perguntando, como é que essa pessoa sabe o meu nome e sabe quem é minha senhora? Né? É claro que um anjo poderia saber isso com certeza, mas isso deve ter trazido ao seu coração o quê? Aquela chama de esperança, porque alguém diferente está diante de mim. Ela sabe o meu nome e sabe de onde eu vim. E uma terceira conjectura que seria interessante. Veja que o texto não diz, mas ela encontra esse homem, eles conversam, o anjo, né? Eles conversam e o texto não fala o que aconteceu depois. Teria o anjo do Senhor desaparecido na frente dos seus olhos? Teria ele andado até desaparecer? Eu não sei, segundo a Record, ele foi andando e desapareceu. Né? É isso, não é, Dulce? É isso. Ele foi andando e desapareceu. Mas o que eu quero dizer com você é o seguinte, irmão. Conjectura. Se ele desapareceu diante dos seus olhos, o que seria isso? Seria algo espetacular. Desapareceu diante dos seus olhos. Foi nessa hora que ela disse o quê? Belai roi. Tu és o Deus que vê. Então existe uma relação do anjo com o Senhor. Tem que terminar, gente. Então vamos avançar aqui. Primeira, a última coisa, já fazendo até uma aplicação, né? Existe um conforto. Existe um conforto dessa teofania que aconteceu no deserto. Por quê? Porque, meu irmão, esse deserto, ele é um deserto de humilhação para Agar. Veja que ela está humilhada e também pecou, humilhando a sua senhora, mas a atitude dela em relação ao anjo do Senhor é diferente, como, por exemplo, em relação a Adão e a Caim. Porque a questão é a seguinte, quando foi perguntado para Adão sobre onde ele estava, o que aconteceu, ele jogou culpa em quem? Eva. Quando foi perguntado para Caim onde estava o seu irmão, né? O que ele disse? Acaso sou eu tutor do meu irmão? Né? Você vê corações duros, corações não quebrantados. Mas quando se dirige a palavra para Agar, Agar é sincera, irmãos. Agar não joga a culpa em ninguém. O que ela diz? Ela diz, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ou seja, ela está reconhecendo a sua história. Ela está reconhecendo o seu pecado. Ela está reconhecendo toda a situação que nós já falamos anteriormente. Então, nesse momento onde há um reconhecimento de toda essa circunstância, nós vemos que Deus passa a confortar Sarai com as promessas relacionadas a Ismael,
o que Deus faria na vida de Ismael por amor e pela aliança com Abraão, e ela se sente confortada, e ela obedece à voz do anjo do Senhor que disse: volta para a tua senhora e faz o quê? Se humilha. E isso é interessante, irmão, porque veja que o anjo do Senhor não prometeu livrar ela da humilhação, não prometeu livrá-la da vergonha, não prometeu livrar ela dos problemas que certamente viriam quando ela voltasse. Mas ele disse: humilha-te, humilha-te. Por que humilha-te? Porque, meu querido, Deus está presente quando nós nos humilhamos, nos arrependemos e voltamos a fazer aquilo que agrada a Ele. É sempre assim. Então veja que quando ela recebe do anjo a frase: você dará o nome do seu filho de Ismael, né? Porque Deus te acudiu na aflição. Veja que essa palavra aflição é a mesma palavra que está no contexto de Êxodo 3, quando Deus diz para Moisés que ele ouviu o sofrimento do seu povo. Então, assim como Deus interviu no Egito para levar o seu povo a cumprir sua promessa, Deus também interviu na vida de Agar por causa da aliança com Abraão. Ele também cumpriu a sua promessa. Amém, queridos? Então veja que ela dá esse nome ao poço, né? O que diz? Be'er-lai roi, ou roi. Uma tradução muito interessante é essa que está ali em negrito, que diz assim: eu vi Deus e vivi depois de vê-lo. Né? Essa é uma tradução muito interessante. Eu vi Deus e vivi depois de vê-lo. Gente, como poderemos sobreviver depois de ver a Deus? Certamente o Pai não sobreviveríamos, mas o Filho manifestado teofanicamente na figura do anjo do Senhor, ela sobreviveu e ela dá esse nome para esse Deus que lhe aparecia. O Eu Roi. Amém? Então, para a gente fechar, aplicação final, vamos ler todos juntos? Exercitemos. Talvez, irmão, toda essa teofania possa trazer essa realidade para nós. Confiança real em meio às humilhações. E, meu irmão, essa é a essência da igreja. Seremos humilhados, mas é preciso que você se lembre sempre: aquele que estava no deserto com Agar está conosco hoje. E estará conosco para todo sempre. Foi o que ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos ajudará, nos guiará e nos levar a fazer a sua vontade. Amém? Vamos orar então? Vamos ficar de pé? Lembrando que a próxima teofania, meu irmão, a teofania aí mais conhecida de todas, Gênesis capítulo 17, quando Abrão receberá 3 varões, e temos que entender quem são esses varões. Sim. Quer dar um aviso? Irmãos, antes de orar, lembramos que temos reunião agora dos servos, reunião importantíssima dos homens e aqueles também que estão interessados no templo, na compra do templo, permaneçam. Os que não podem ir comigo, ok? Amém. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra dessa noite e queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor porque fica evidente para nós que ali o Senhor apareceu a Agar, o Senhor garantiu as promessas dadas a Abraão e no meio da sua aflição e humilhação, o Senhor a sustentou. Eu louvo ao Senhor, Deus, porque tudo isso é misericórdia do Senhor. É a pura misericórdia do Senhor na vida dessa descendência de Abraão. A verdade, ó Deus, é que muito mais o Senhor ainda fará por aquele descendente que ainda vai chegar na história bíblica.
E nós louvamos ao Senhor porque o Senhor vai cumprir cada uma das suas palavras. E à medida que estudamos o texto bíblico, e à medida que começamos a entender como a revelação vai se ampliando, vai ficando, ó Deus, mais evidente para nós quem é o Senhor. E como os pais, os patriarcas, entenderam quem era o Senhor à medida que o tempo avançava. Por isso, bendito seja o teu santo nome. Que o Senhor nos ajude a continuar crescendo na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, Deus abençoe. Vai ser ali, pastor? Vai ser aqui? É aqui a reunião. Reunião aqui, viu, irmãos?